paz do Senhor Jesus, meu brother, uma palavra aí para sua reflexão. Hoje eu inicio uma bateria de reflexões sobre o Evangelho para te ajudar a responder a pergunta: o que é ser evangélico? Paulo escreve à igreja de Roma e quando ele o faz, ele nos permite compreender verdades sobre o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1 a seguir diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui, Paulo, além de se identificar pelo nome, ele diz ser um servo e apóstolo. Ele é um escravo enviado. Ele, Paulo, está preso nas algemas da graça e é enviado para um propósito. E ele fala qual o propósito pela qual Deus o chamou para ser servo. Está ainda no versículo 1, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o propósito pela qual Paulo é um escravo e é um enviado. Versículo 2, Paulo diz o seguinte: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras. E agora Paulo vai revelar quem é o Evangelho. Ele diz acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Paulo, ele começa a carta se identificando o propósito pela qual foi chamado e enviado. E agora Paulo, ele vai começar a dar esclarecimentos sobre o propósito que é o Evangelho. Paulo, ele vai falar sobre dois aspectos do Evangelho, que é o propósito pela qual ele foi chamado. Versículo 4, Paulo diz assim: Jesus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. O primeiro aspecto do Evangelho é o poder que opera prodígios, sinais e maravilhas. Mas sobre tudo isso, o poder de Deus opera o que Paulo ele fala lá no versículo 16 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para salvação. Poder de Deus opera muitas coisas, mas sobre todas elas, poder de Deus opera salvação. Uau, isso vale um glória a Deus. Paulo ainda na introdução dessa carta riquíssima teologicamente, escrito à igreja de Roma, Paulo vai falar agora sobre o segundo aspecto do Evangelho. Versículo 5, ele diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as pessoas. O segundo aspecto do Evangelho é a graça. Uau! A graça é um aspecto do Evangelho, o poder é um aspecto do Evangelho. E o Evangelho, como temos lido e aqui aprendido nas palavras de Paulo, é Jesus. Jesus é o Evangelho. Compartilhe essa mensagem aí, beleza? Eu sou o pastor Rodrigo Emana e pretendo continuar falando sobre verdades relevantes, numa rápida palavra para você e com você sobre o Evangelho. Até a próxima, paz do Senhor.